Webcom Brasil. Márcio Figueiredo, cardiologista e coordenador de Relações Institucionais da SOBRAC, Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Dr. Márcio, nós acompanhamos recentemente o anúncio da renúncia do Papa Bento XVI e a informação de que ele é usuário de marca-passo. Para o senhor, isso foi uma surpresa? Olha, até de certa forma sim, foi uma surpresa, porque eu não tinha, nesses anos dele à frente da Igreja Católica, eu não me lembro de ter visto alguma reportagem citando o fato dele ser possuidor de marca-passo. Então, por esse lado, foi uma surpresa. Por outro lado, não é incomum que uma pessoa, na idade do Papa, não é incomum que a pessoa necessite do uso de um marca-passo, porque muitas vezes o sistema elétrico normal do coração pode sofrer um desgaste, e esse desgaste pode levar à necessidade do uso do marca-passo. É muito mais comum uma pessoa na idade dele precisar usar um marca-passo do que uma criança, por exemplo. Então não é surpresa, tantas pessoas precisam do uso de marca-passo e podia ser que o Papa também necessitasse. No caso do Papa, houve a necessidade da troca de baterias. Essa troca é algo comum em marca-passos? Não, isso é um procedimento normal. O marca-passo, o funcionamento dele, ele emite constantemente, praticamente 24 horas ao dia, ele emite estímulos elétricos que vão até o coração, e isso é armazenado na bateria do aparelho, e essa bateria não é possível ser recarregada. Então é preciso periodicamente que haja a troca da bateria do marca-passo. Isso varia muito de aparelho para aparelho, varia muito de pessoa para pessoa, da utilização do marca-passo, mas geralmente em torno de 5 a 7, 8 anos é necessário trocar a bateria do aparelho. Isso é um procedimento rotineiro e perfeitamente esperado numa pessoa que precise do uso de um marca-passo. O marca-passo, Dr. Márcio, ele pode ser algum motivo para alguém se aposentar de uma função? Não, a única exceção para isso são pessoas que, por exemplo, o aparelho, o marca-passo, ele pode sofrer interferência de campos magnéticos, por exemplo. Então, uma pessoa que tem um marca-passo não pode trabalhar especificamente em uma situação exposta a um campo magnético muito grande, enfim. Mas fora essa questão profissional que é muito restrita, a pessoa com marca-passo deve ter o objetivo do uso do marca-passo é que a pessoa volte a ter uma vida praticamente normal. O uso do aparelho normalmente não impede que a pessoa desempenhe suas atividades. Normalmente o que pode impedir uma pessoa de desenvolver as suas atividades pode ser, por exemplo, uma doença que tenha provocado a necessidade do uso do marca-passo. Vamos dar um exemplo. A doença de Chagas, por exemplo, é o tipo de problema que pode levar a um enfraquecimento do coração e que muitas vezes as pessoas que têm doença de Chagas acabam precisando usar um marca-passo. Algumas dessas pessoas com doença de Chagas podem ter limitação por causa da doença de Chagas, mas não por causa do marca-passo. Afinal, o que é um marca-passo? O marca-passo é um aparelho que emite estímulos elétricos para o coração, que funciona basicamente quando o coração deixa de ter um ritmo normal. Quando o coração tem um ritmo mais lento do que o normal, às vezes é necessário o uso do marca-passo para garantir um batimento cardíaco, uma frequência cardíaca mínima. Então, isso que ela é uma bateria que transmite através de fios essa atividade elétrica até o coração de maneira a regular o batimento cardíaco. Quem deve usar o marca-passo, Dr. Márcio? Algumas pessoas que têm batimentos cardíacos muito lentos podem necessitar marca-passo. Isso é comum em pessoas que têm problemas de bloqueios cardíacos, por exemplo, que podem ser tão variados quanto por causa de problemas de desgaste do sistema elétrico normal do coração, mas outras pessoas têm esses bloqueios até congênitos. Algumas pessoas, inclusive, nascem com bloqueio na parte elétrica do coração. Então, dependendo do bloqueio, dependendo da intensidade da queda dos batimentos cardíacos, pode ser necessário o uso de um marca-passo.
Ouvimos a entrevista com o Dr. Márcio Figueiredo, cardiologista e também coordenador de Relações Institucionais da SOBRAC, que é a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Alexandre Salvador, da Central de Rádio Jornalismo, uma produção da Web Com Brasil.